Fala, meu amigo, eu sou o Felipe Luna, muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo. Vamos estar falando aqui sobre um assunto polêmico e que eu quero conversar com vocês, porque aqui você sabe, eu converso direto com vocês aqui, não tem muita enrolação, né? Os assuntos polêmicos e não polêmicos, a gente vai estar sempre conversando aqui. E nas últimas semanas vem acontecendo um movimento, que é um pequeno movimento, mas que está ganhando força, que é a pedida da renúncia do presidente do Sport, Yuri Romão. Muitos torcedores, pelo menos dentro da minha bolha, Instagram, Twitter, aqui mesmo no canal, pedem a renúncia do presidente do Sport, Yuri Romão. E é isso que eu quero conversar com vocês, porque óbvio que o Sport faz uma campanha horrorosa e a culpa é muito, mas muito da diretoria do Sport por contratações erradas, por decisões erradas técnicas, né, do técnico que estava o Pepa no começo do ano, aí depois chegou o Antônio Oliveira e degringolou de vez todo o processo, tá? Mas será que saindo o Yuri Romão as coisas vão melhorar? E o outro ponto é, será que uma outra pessoa que chegar vai resolver? E será que tem outra pessoa? Vamos conversar sobre isso aqui, tá bom? Antes de mais nada, eu pedi para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente, deixando claro, tá? Eu não sou sócio do esporte. Eu não apoio situação, não apoio oposição. De verdade, a minha função não é essa. A minha função é trazer informação para você e opinião. E talvez a minha postura, né, de ser um cara que não apoia nem situação, nem oposição, e eu não estou de verdade nem aí, sabe? Como torcedor do esporte, fico preocupado, óbvio, né, de quem vai entrar, mas eu não estou nem aí para quem são as pessoas. Então, eu acho que eu consigo trazer essa visão para você. Vamos lá. É notório que o problema do esporte esse ano foi a diretoria. A diretoria de futebol fez um investimento aí de quase 60 milhões de reais. Muita grana. Tem muito jogador que nem está jogando. Se a gente for analisar, ó, o Matheus Alexandre está jogando agora porque não tem outro. O Carlos Alberto já foi embora emprestado. O Rivera está jogando. Mas poxa, ele foi jogando. O Duqueiroz, que foi investido no empréstimo, não está jogando. O Sérgio Oliveira, banco de reservas. O Gonçalo Paciência, banco de reservas. Então, o Sport fez escolhas erradíssimas. Escolhas erradíssimas. E já começa, que a gente já falou muito aqui, pelo mantimento do técnico Pepa. E eu, por exemplo, eu fui a favor de manter o técnico Pepa, mas foi um erro. Ele não conseguiu render, não conseguiu entregar aquilo que se esperava dentro desse mecanismo do esporte para 2025. Mas as decisões são tomadas pelo presidente do esporte. E aí, a gente precisa entender dois pontos. Primeiro ponto, se o Yuri Romão hoje ele renuncia ao cargo, teriam novas eleições. Aconteceriam novas eleições do esporte. E aí eu pergunto para vocês. Não estou dizendo que é certo e que é errado, tá? Seria interessante ter uma eleição no meio da Série A? Aí tem dois lados também. Se a gente for olhar para o lado que não dá mais para o esporte escapar, vai mudar nada. Agora, se a gente olhar para o lado de que tem gente que ainda acredita numa recuperação do esporte, não é interessante. Não é interessante. E uma eleição agora, feita às pressas, acarretaria em quê? O presidente do Conselho Deliberativo assumiria o esporte. Será que esse cara ia ter capacidade para gerir o esporte até as eleições? Tudo isso são pontos que precisam ser dosados. Se hoje sai o Yuri Romão e entra um outro cara mais preparado, seria interessante. Mas quem é esse cara preparado? E aí eu quero entrar já no outro ponto, que é da oposição. Eu, Felipe Luna, tá? Eu, Felipe Luna. Hoje, eu vejo uma oposição do esporte muito fraca. Eu vejo hoje ideias muito rasas. E eu não vejo hoje um nome forte. Porque, por exemplo, antigamente, quando entrava um presidente, sempre tinha um outro nome que a gente olhava e falava, se esse cara vacilar, fulano vai assumir o esporte. Quem é esse cara hoje? O Milton Bivar tá muito velho. O Luciano Bivar não quer. Tanto que na última eleição, que ele se candidatou, ele colocou o vice e ele nem aparecia, só que aparecia era o vice. Ali era claro que se ele ganhasse, ele sairia e o vice ia assumir. Tá? Ali seria um ponto muito claro que isso ia acontecer. Mas hoje não tem um nome forte na oposição.
Eu não consigo enxergar. Talvez tenham pessoas preparadas que eu não conheço. Os últimos candidatos, para mim, do esporte, não foram bons candidatos. Não foram bons candidatos. E eu estou dando a minha opinião muito clara aqui. Tá? E isso me preocupa, porque um clube que não tem oposição, o cara que está na situação meio que se perpetua dentro do cargo, sabe? E isso não é legal para um clube. É sempre importante você ter opções. Por exemplo, se existisse um nome hoje forte na oposição do esporte, esse nome estaria sendo falado todo dia. Sai Yuri, faz eleição, entra Cicrano. Mas isso não acontece. O vice do esporte é o Rafael Campos, que também é muito criticado. Também é muito criticado. Então, assim, você tem um presidente que é criticado, você tem um vice que é criticado, e você não tem uma oposição. Então, olha o problema que o esporte vive. É o famoso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, é muito complicada a situação do esporte, porque se tivesse hoje, e aí eu falar como torcedor, se existisse hoje um nome forte, fora do esporte, que tivesse disposto a assumir o esporte, que fosse preparado, eu acharia interessante. Mas hoje não tem. Hoje não tem. Você pode até colocar nos comentários aqui o nome de um outro cara. Porque se a gente pega, mas tem o Gustavo Dubé. O Gustavo Dubé já fez as pazes com o Yuri Romão já. Já estão juntos na situação de novo. Sabe? Então, sai um para entrar outro. Sai um nome para entrar outro. O que eu acho que poderia ser feito, e eu acho que isso poderia mudar a história do esporte, não o rebaixamento, para mim o esporte não sai do rebaixamento, mas é você ter um colegiado. Vocês lembram que antigamente se fazia muito no esporte um colegiado? Você juntava antigos presidentes e esses presidentes tomavam decisões juntos, tá? Não era uma decisão que a palavra final era do presidente atual, não. Era um colegiado realmente que tomavam decisões juntas. E eu acho que isso poderia ser um ponto a se pensar no esporte. Agora, óbvio, tem toda a briga de ego, tem toda a briga de o cara vai querer trazer alguém da oposição para participar de um colegiado. A situação, lembra que o Yuri Romão brigou com muita gente, agora já até fez as pazes com muitos, mas brigou com muita gente na época da eleição, muita gente era contra a reeleição dele, porque teve aquele negócio da justiça que podia, que não podia. Então é todo um processo. É toda uma situação muito complicada que o esporte vive. Hoje o esporte, eu não vejo um nome forte, repito, eu não vejo um nome forte na oposição. Tem que ter mudança? Tem que ter mudança. Mas o esporte, se a gente olhar do lado racional, o esporte é uma sinuca de bico. Eu não consigo encontrar uma solução para o esporte. É muito complicada a situação. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. Eu sei que esse é um vídeo que vai trazer debate, e muita gente vai ser contra, a favor do que eu estou falando, e, gente, eu acho que é isso. A vida é debater. Vamos debater tudo isso aqui de forma respeitosa, sabe? E trazer ideias. Quem sabe o esporte não pode ganhar com isso. Bom, comenta aqui, quero saber a tua opinião. Lembrando que hoje tem Esporte Vitória, eu não fiz o pré-jogo porque eu não deixei para fazer, né? Eu acabei não fazendo. Deixei para fazer só o pós-jogo. Então, mais tarde tem Esporte e Vitória. Vitória e Esporte. Acabando o jogo, eu trago o pós-jogo para vocês. Bom, um abraço, é nóis. Até já. Tchau, tchau.